Amém. Estamos iniciando hoje então a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 2. Vamos apenas reler o 28, que foi onde nós paramos, e já vamos entrar no 29, que tem o mesmo sentido com outras palavras. Daniel capítulo 2, versículo 28 e 29 diz assim: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça na tua cama são estas: estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. No versículo 28 diz que Deus, que revela os segredos, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Essa pequena parte, fim dos dias, últimos dias, fala da consumação de todas as coisas, fala do porvir, menciona a volta do Senhor Jesus, a implementação do reino, a segunda vinda, onde Jesus vai arrebatar a sua igreja, as últimas coisas. Ó rei, o Senhor fez você saber. O livro de Daniel é como se fosse um livro de Apocalipse do Velho Testamento. É um livro profético, embora tem muita coisa histórica, mas é também um livro profético, um livro que leva a coisas futuras, um livro que fala de coisas que não tinham acontecido na época de Daniel, projeta um futuro para pouco tempo, para médio tempo e para o futuro a longo prazo, que é o que nós ainda estamos aguardando: a volta do Senhor Jesus, o reino, o fim de todas as coisas, a consumação dos séculos. Estamos aguardando este momento. Então Deus dá ao rei um sonho. Ele está perturbado e agora vem a revelação. Então Daniel vai trazer a interpretação aí, do versículo 25 até o final, ao 45. Ele vai estar falando sobre essa revelação, como que o Senhor que revela segredos faz. Nós vimos aqui na doutrina anterior, semana passada, que o rei da Síria fazia planos, e Deus revelava ao profeta aquilo que ele estava sonhando, aquilo que ele estava projetando, na sua cama, no seu leito, conversando com poucas pessoas. Deus revelava para o profeta, e o profeta falava com o rei, e não eram pegos de surpresa com as artimanhas do rei da Síria. Amém? Daniel, ele continua engrandecendo a Deus. Deus é quem revela segredo. Deus é que conhece os mistérios. Eu não estou revelando o mistério porque eu sou inteligente, porque eu tenho sabedoria humana. Daniel era um jovem estudado, ele era príncipe, estudava nas melhores escolas de Jerusalém. Agora, adolescente, vindo para a Babilônia, entra na faculdade. É um dos momentos mais difíceis da vida do jovem, é ir para a faculdade. Às vezes são debatidos filosofias, tantas histórias, tantas coisas que nos tiram do foco de Jesus. Mas Daniel já entra na faculdade dizendo: eu não quero me contaminar, eu não vou me deixar ser influenciado. E Daniel influencia na história, influencia o rei Nabucodonosor, influencia os seus amigos. Amém? Ele é alguém que influencia e não aquele que é influenciado.
Louvado seja o nome do Senhor. Nabucodonosor, ele está com seus pensamentos, a palavra diz, subir os teus pensamentos no que há de ser depois disso. É como se Nabucodonosor estivesse refletindo. E amanhã como será? E o futuro como será? E ele estava ali meditando, pensando, arrazoando no seu coração, elaborando, pensando, já conquistei isso, já conquistei aquilo, mas daqui a pouco a minha vida vai acabar, daqui a pouco vai passar tudo que eu tenho, e o que vem depois disso? Eu acho que você não é diferente do rei, e nem diferente de tantos que já foram antes de nós, sempre buscando, sempre tentando entender o que será, o que vem depois, e depois que a gente morre, o que acontece? É uma conjectura. O rei estava com esses pensamentos. Quando fala que subiram os seus pensamentos, é como se o sono dele tivesse sido tirado, como se a mente dele estivesse meditando nas coisas futuras, nas coisas que não estão ao alcance da sua mão. O reino material estava entregue na sua mão. Todos os reis estavam se dobrando diante dele. Ele estava conquistando todas as terras, mas ele está inquieto, está ali na sua mente. Então, o profeta começa a identificar aquilo que está no coração, né? Mas aí ele fala aqui: e para mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas porque a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Daniel, ele está falando aqui que a revelação foi dada, não é inteligência, não é o mundo físico, é o mundo espiritual, continua sendo Deus, o que revela segredo, que está contando o segredo aqui para Daniel, amém? Então Daniel, ele continua deixando Deus no trono, não é mais o rei Nabucodonosor, o imperador, o rei de reis, que está no centro da conversa. Não é Daniel, o mais sábio entre todos os três mais sábios, entre todos os sábios. Não é Daniel, mas é o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós temos muita dificuldade com isso, irmãos. Às vezes começamos a fazer a obra de Deus, e a obra de Deus está dando certo, a coisa está indo, estamos na crista da onda. Quando estamos na onda, lá em cima, a gente esquece que uma hora a onda vai quebrar, uma hora vai vir a marola, uma hora nós vamos até nos arrebentar na areia, se não tiver cuidado. Não é nós que somos rápidos, estamos navegando na crista da onda e nós estamos voando. O homem não voa, mas o mar pode fazer isso. O trabalho é do mar, a força é do mar. Nós somos apenas o cisco. E se a gente não prestar atenção, tem gente que até quebra a espinha, a coluna. Tem gente que até fica paraplégico pegando ondas. O mar quebra, o mar, destrói, se a pessoa não tomar cuidado. Então nós temos que tomar cuidado e reconhecer os nossos limites. Você reconhece seus limites nessa noite? Qual é o seu limite? Senhor, meu filho está assim, meu filho está assado. Senhor, eu fui até aqui. Senhor, me ajuda. Vai aonde a minha mão não alcança, entra onde eu não posso entrar. Traz providência na vida do meu filho, traz a providência na vida da minha filha. A gente não pode, mas existe um Deus que pode todas as coisas. Existe um Deus que o controla
está nas suas mãos. Nós não estamos de qualquer maneira neste mundo. O Criador não fez o mundo e largou nas leis da natureza. Esse Deus intervém na história. O profeta vai apresentar uma estátua com 4 elementos que vai simbolizar 4 reinos. Todos os reinos foram substituídos por outro reino. É só para dizer: Deus põe no trono, Deus arranca do trono quem Ele quer. Deus exalta, Deus humilha, Ele é Deus. Aqueles que não dão glórias a Ele serão abatidos, serão derribados. Pensam que estão seguros nas suas casas, pensam que estão seguros nos seus palácios, pensam que estão seguros na sua redoma, mas Deus os derriba, Deus os derruba, Deus os lança fora. Vem a morte e acabou. Não há segurança nesta vida. Aleluia. Glória a Deus. Não há segurança no seu salário. Não há segurança na sua força, não há segurança na sua inteligência. Até a inteligência pode passar. É verdade. Glória a Deus. Pode acontecer um acidente e a nossa inteligência passar. Pode acontecer com a idade, com a saúde, e a gente perder a saúde. Nos achamos tão fortes, mas vamos todos para debaixo da terra. Para que esse orgulho? Para que essa prepotência? Para que essa arrogância? Deus controla o universo. Deus controla os reinos. Deus controla os governos. Deus controla o seu lar, a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele o louvor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias. Deus está no comando. Pode ter saído fora do seu controle humano, Deus está no controle. Ele tem as rédeas nas mãos. Ele controla tudo. Ele abre porta que ninguém pode fechar. Ele fecha porta que ninguém pode abrir. Ele está no controle. Ele é soberano. Ele é Deus eterno. Ele é Deus todo-poderoso. Louvado seja o seu nome. Premereouvarás. Tu, ó reis, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo o esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista ela era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Esta é a visão, esta é a estátua. Um homem, uma figura humana, de pé, na sua prepotência, na sua arrogância, como diria Nimrod, vou construir essa torre e eu vou chegar aos céus. De vez em quando tem um homem assim, achando que é o Todo-Poderoso. Na própria história tem homens se fazendo deuses. Nós vemos isso diante, Faraó,
Césares, né? E outros governantes, o próprio Nabucodonosor, em algum momento, no desvario da loucura humana, esses homens chegaram a pensar que eles eram celestiais, que eles não eram humanos, que eles eram de outro mundo, que eles eram do além. Tudo mentira, tudo falsidade. É o reino dos homens, é passageiro, tem fim, tem prazo de validade. Um governo está no poder hoje, daqui a pouco ele está fora. Tem gente que às vezes você fala, isso aí nunca vai cair, daqui a pouco ele está sendo humilhado, daqui a pouco ele está lá embaixo. Mas não preocupa não, se for a mão de Deus, Ele pode te exaltar novamente. Basta reconhecer que Ele é grande, basta reconhecer que Ele é Senhor da sua vida. Quando você coloca as coisas no eixo, quando você dá glória para quem merece, Ele merece toda a glória. A palavra do Senhor diz que o rei Herodes morreu comido de bicho. Por quê? Não deu glórias a Deus. A glória é dele. O trabalhar aqui na terra é eu e você mesmo. Temos que andar nessa terra como Jesus andou. Temos que usar as nossas mãos como Jesus usou, para abençoar, para curar, para abraçar, para ajudar, para estender a mão, para tirar do buraco. Temos que fazer o que Jesus fez. O nosso coração tem que ser como o coração do Senhor Jesus, um coração misericordioso, um coração compassivo, alguém que se movia. Diz a palavra que Jesus, ele se movia nas suas entranhas de compaixão. Era algo físico, não era só algo de sentimento, era uma preocupação que tomava, que doía, que conduía dentro do seu ser, para Ele fazer algo, para Ele trazer solução para a vida daquelas pessoas. Às vezes nós olhamos as pessoas da rua, maneamos a cabeça, não queremos ajudar ninguém, viramos o rosto, viramos as costas. Um dia desse eu estava lendo a palavra do Senhor, e várias vezes a gente lê a Bíblia, a gente lê a mesma palavra, e às vezes a palavra fala diferente. Havia algo em mim que é muito difícil. Como que eu vou dar uma esmola para alguém que está pedindo no sinal para tomar cachaça? A maioria de nós diz assim: eu não vou dar dinheiro para alguém que vai beber cachaça. Mas na Bíblia está escrito em Provérbios: dê bebida forte àqueles que estão desolados, perdidos, aqueles que estão, para o pobre, para que ele esqueça dos males que está acontecendo. Está na Bíblia. Agora é claro que é um livro não é para fazer doutrina, amém? Deus não vai fazer doutrina em cima desse versículo isolado, não vou fazer doutrina, mas está na Bíblia. E aí o que você vai fazer? Agora todo mundo você vai sair dando dinheiro? Não, estou te explicando que às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende nada, mas existe um Deus que entende todas as coisas, todos os mistérios, todos os porquês. Às vezes a gente não entende por que está daquele jeito, mas Ele entende. Seja usado por Deus, fale na palavra de Deus, seja usado como Jesus. Jesus não perdia oportunidade, Jesus pregava para a multidão, mas Jesus pregava para um. Quantos não querem pregar quando só tem um, quando tem pouca gente? Eu sou pregador de multidões, eu sou pregador conferencista. Vai aprender com Jesus, e se Jesus não for suficiente, quem será? Ele é aquilo que nós temos que olhar, Ele é o autor da nossa fé, Ele é estatura de varão perfeito, a qual eu tenho que olhar e me espelhar. Mas nós não queremos aprender com o Senhor Jesus. Ele está no controle. Uma única imagem, uma única espada,
sem explicação. Apenas a estátua que o rei viu. Se os irmãos observaram, o material vai do ouro para prata, para bronze, ou latão, cobre, ou, não, pronto, latão e cobre, né? Ou bronze. E o último vai para ferro. E ainda, para piorar, diz que no final é ferro misturado com barro. Irmãos, essa imagem, quero que você fixe ela na sua cabeça, dessa estátua, fixa ela, pensa nela, imagina ela, dê vazão à sua imaginação aí. Essa estátua, uma única imagem para representar os reinos dos homens, dizendo que o reino dos homens vai de mal a pior, que o reino dos homens só tende a piorar. Esse mundo tem solução? Tem, irmãos? A Bíblia diz que a terra balanceia como uma rede de dormir. A palavra diz que a terra é como um ébrio que cambaleia, e diz a palavra que ela vai cair e jamais se levantará. Essa terra que nós olhamos, um dia ela será destruída, e novos céus, nova terra, para aqueles que estão aguardando na esperança do Senhor. Nós entraremos nessa nova terra, nesse novo céu, louvado seja o nome do Senhor. Esta imagem é essa tradução, que os reinos seriam sempre menores. E se você observar a decadência da humanidade, tem melhorado ou piorado? A cada 10 anos há uma revolução na maneira de vestir, na maneira de falar, nos costumes, ou melhor, nos bons costumes. Crianças sendo criadas sem pedir bênção ao pai, sem pedir a bênção aos filhos. Pais que não dizem mais: Deus te abençoe, Deus te abençoe. O problema é de quem não faz isso, porque eu tenho bênção. A palavra de Deus me garante que eu posso abençoar os meus filhos. E os filhos que são inteligentes pedem bênção. Eu não sei se já falei aqui, mas meus filhos, a família da minha esposa tem um costume diferente da minha. E a minha esposa ensinou os meus filhos a pedir bênção. Tinha hora que eu ficava sem paciência, né? Eu entrava em casa: benção pai, Deus te abençoe. Aí eu saía para almoçar, voltava de novo: a benção pai, benção mãe. Aí eu saía para trabalhar, voltava à noite: a benção pai, a benção mãe. Amanhecia no outro dia: a benção pai, a benção mãe. Irmãos, no começo eu achei um pouco assim, porque na minha família não era assim. Mas o Senhor tem dado bênção a você que é pai. O mundo está amaldiçoando teus filhos. Os professores da escola querem o mal dos seus filhos, querem que eles entrem para a área sexual, para a área das drogas. Tudo é liberado, tudo é lícito, tudo pode. É o mundo da liberdade, não é nem liberdade, da licenciosidade, da libertinagem. Nós estamos vivendo essa época que passa na televisão filhos beijando, pais beijando filhos, querendo ter relação sexual entre pais e filhos. A Bíblia é contra. A relação sexual na Bíblia só é admitida em uma única forma: casados. Primeiro ponto: marido e mulher, um homem e uma mulher. Acabou. Todas as outras formas imaginativas do homem é pecadora. A decadência do homem, a depravação total, como diriam os reformados, que o homem está nessa depravação. O homem sozinho ele não consegue se salvar. Você não consegue ser salvo sozinho. Você precisa dele. Você precisa do Senhor. Você precisa se humilhar diante dele.
humilhai-vos debaixo da potente mão desse Deus que domina todas as coisas, que tudo está na sua mão, no seu poder, no seu braço forte. Aleluias. A cabeça de ouro. Aí vem as pernas de ferro. Versículo de 34, ele continua o sonho. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada, sem mão. Sem mão é sem auxílio do homem. Sem mão. Uma pedra foi cortada, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Aqui, antes de começar, eu já falei que essa estátua representa quantos reinos? 4. Qual é o número do homem? Pela Bíblia, o número do homem é 6. O número do anticristo será 666, né? Será 6, 3 vezes o número 6, 3 vezes o número da imperfeição, 3 vezes o número do homem, né? O número que Deus, a palavra diz, é 7. Que ele criou o mundo em 7 dias e etc. Eu não estou trabalhando numerologia não, tá bom? Vai ficar todo mundo procurando número na Bíblia, essas coisas não. Mas tem muita coisa, 40 anos, tem muita coisa, 12 tribos, 12 apóstolos, tem muita coisa que bate, que tem uma explicação porquê daquilo ali. Bom, então, se o número do homem é 6, e Daniel está revelando 4 impérios, e depois um outro que vai acontecer, o que está acontecendo? Eu estudei várias vezes, li alguns livros, mas eu nunca achei o que eu vou falar para os irmãos. Depois o irmão pode até pesquisar e falar assim: pastor, encontrei aquilo que o senhor falou em outro lugar. Aí tudo bem, mas eu não li, né? Então, para dar 6, o pastor vai forçar a barra. Não vou forçar a barra não. Volta lá, os meninos aí, os jovens aí. Qual foi o primeiro império mundial? Qual foi o primeiro império que governou o mundo da época? A Mesopotâmia, aquela área toda ali. Qual o primeiro império? Está na Bíblia. Qual é o primeiro império, irmãos? Me ajuda. É Romano? Não, Romano é o último reino dos homens. Babilônia é o reino que nós estamos, é o terceiro reino, é o primeiro reino, é a cabeça de ouro. Estou falando de antes disso aqui. Aqui já aconteceu coisas. O primeiro reino é o reino que o povo de Deus estava escravo. Qual o reino? Egito. Egito era uma potência. Egito era o primeiro mundo, certo? Dominou o mundo da época. Faraó dominou o mundo. Inclusive, os negros já governaram o mundo, e governaram o mundo com mão de ferro, do mesmo jeito do branco. O negro já esteve no topo da pirâmide. Todos os faraós eram negros, todos. Nós vamos ver aqui que tem um faraó branco, mas não é lá do Egito mesmo não. Só. Então, primeiro reino mundial, Egito. Segundo reino mundial, Assíria. A Síria veio depois que o povo saiu do Egito, o povo abandonou Deus, o povo começou a pecar, o povo começou a ser idólatra. Deus faz a divisão dos reinos, né? Jeroboão fica com 10 tribos, reino do norte. Roboão fica com os reinos do sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a tribo de Levi. Apenas as 3 tribos ficam com o Roboão. As outras 10 tribos vai com o Jeroboão. Já fazem um ídolo, já começam a adorar o ídolo, para eles não voltarem para Jerusalém para adorar a Deus no monte, no templo. Já começa ali. Vem a Síria e arrebenta com as 10 tribos. E diz a história que essas 10 tribos são espalhadas no mundo. Nunca mais as 10 tribos voltam para Jerusalém.
identificadas. Há uma grande dificuldade de se identificar as 10 tribos, né? Por que Israel hoje é chamado de Judá, de judeus? Por que eles são chamados de judeus? Porque a tribo que voltou é exatamente essa daqui que está acontecendo em Daniel: Judá, Benjamim e levitas. Esse povo se tornaram o reino do sul, se tornaram Judá, o reino de Judá. O reino de Israel, 10 tribos. Reino de Judá, essas 3 tribos, 2 tribos mais a tribo dos levitas. Amém? 2 reinos mundiais antes da visão. Por que Daniel não está falando dos outros 2? Porque Daniel não está dando uma palavra, Deus não está revelando para Nabucodonosor passado. Deus está revelando para Nabucodonosor profeticamente futuro. Está mostrando o que vai acontecer dele para frente. Então 4 reinos, mais 2, 6 reinos. Pastor, se a gente procurar, tem mais algum reino mundial? É com você. Eu estudei, essa palavra não está teologicamente colocada pelos teólogos, e nós somos pastores. Chega um momento que você também recebe revelação. Amém? Recebe algo de Deus, que vem direto de Deus, e a gente passa para a igreja. É minha interpretação. E o 7º reino, que eu pensava que era o reino do anticristo, não é o reino do anticristo. É o reino de Deus. É o reino milenial. É o reino de Cristo, onde Cristo vai governar este mundo. Aleluia. Então vamos continuar. A pedra, acontece alguma coisa com a pedra. Vamos lá? Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a pragana da eira do estio, e o vento os levou, e não se achou algum lugar para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Vamos para a revelação? O que significa esse reino? O que significa esse sonho? A interpretação. Primeira coisa, cabeça de ouro. Quem é a cabeça de ouro? Versículo 36. Este é o sonho, também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei. Daniel tinha que revelar o sonho e dar a interpretação. Acabamos de entregar o sonho, agora vamos para a interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, tu és o imperador, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Ô Nabucodonosor, eu sei que o senhor é imperador, que o senhor é rei dos reis aí, mas eu vou te dizer, quem te deu esse poder, essa majestade, essa força, foi o meu Deus. Foi o Senhor que te entregou. Foi o Senhor que fez essas coisas com você. Amém? É lindo a vida de Daniel. Ele nunca se exalta. Tudo o que ele fala é glorificando a Deus. Que nós possamos ser igual a Daniel. Que possamos ser Daniéis na terra. Que possamos ser como Daniel. Que tudo o que fazemos, entendemos as nossas limitações. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo. Irmãos, um plantou, o outro regou, mas existe uma coisa sobrenatural. Existe algo que vai além da tua força, além da tua inteligência, além da sua imaginação. É Deus. Deus dá o crescimento. É o Senhor que dá o crescimento. Você está vendo o resultado da coisa, mas por trás da coisa existe alguém ligando os pontos. Existe alguém
fazendo a coisa acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor está agindo na sua casa, na sua família, que Deus está agindo naquele projeto, naquilo que você não consegue alcançar. O Senhor está por trás, e quando Ele te der, glorifica a Deus. Alcança esse diploma e diga glória a Deus. Alcança essa bênção material e diga glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, Ele os entregou na tua mão e fez que dominaste sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Por que cabeça de ouro? Porque cabeça de ouro, o rei, ele era a própria lei. Não existia um código. O rei falava, virava lei. Anota aí que o rei falou isso aqui, agora é assim. O rei falou: pega aí dos moços aí, do meio dos príncipes, rapazes, jovens, e leva lá para a casa do eunuco e coloca lá para aprender faculdade. Daqui 3 anos eu quero falar com eles. Aconteceu ou não aconteceu? Quem falou? O rei. E a palavra do rei era lei. Se o rei falasse uma coisa e depois desfalasse a coisa, tinha problema? Nós vamos ver que o rei vai levantar imagens, vai falar todo mundo adora. Daqui a pouco Deus faz algo lá e ele fala: peraí, para. Agora todo mundo adora o Deus de Daniel, porque só Ele é o Deus verdadeiro. O rei podia mudar a sua palavra. O rei, o que ele quisesse, deveria acontecer. Amém? Esse rei, ele construiu a Babilônia, jardim suspenso, jardim na varanda. Hoje a gente que mora aqui, quem mora em apartamento, leva uma plantinha, faz um canteirinho, faz uma hortinha, lá em cima no 2º andar, quem mora em 2 pavimentos, pode colocar uma plantinha lá, né? Está copiando o rei Nabucodonosor da Babilônia, fazendo um jardinzinho lá em cima. É de lá mesmo que veio isso, né? Então, diz que ele teve uma glória tão grande, que existe um museu, que quando conquistou a cidade, desmontou a muralha. A muralha da frente, ela vinha com o símbolo do leão, né? E vinha com um adorando o Deus dele, uns dizeres sobre o Deus dele. Irmãos, até hoje é dificílimo fazer o que eles fizeram naquela época. Eles fizeram porcelanato no tijolo de barro. Eles fizeram a primeira porcelana, tijolo de porcelana, uma cor azul que hoje é dificílimo imitar, mas naquela época a glória do rei, todo lugar não tinha nada colorido, mas ia para a Babilônia, as suas muralhas, a muralha da frente era colorido de um azul intenso, azul com ouro, com dourado, era algo esplêndido. Diz a história que os muros tinham 108 metros de altura, que a largura era 25 metros, era uma cidade quadrilátera, 24 quilômetros de distância, cada lado, totalizando 96 quilômetros de perímetro. Dentro tinha um templo de 5 quilômetros ao Deus Bel. Dentro tinha o palácio de Nabucodonosor, 12 quilômetros só o palácio de circunferência. Quer mais? A glória do homem na sua altura, no seu mais alto apogeu, porque Deus diz que ele seria a cabeça de ouro. A glória desse reino, dessa majestade, ela iria passar. Versículo 39: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, a qual terá domínio sobre toda
a terra. Então vai vir um reino inferior e depois outro ainda inferior. Então está falando de dois reinos. Primeiro reino, ouro, cabeça. Segundo reino, inferior ao teu, os braços e o peitoral de prata. E agora, quem é o reino de prata? Dois braços, dois povos, medos e persas, se unem e saem em campanha contra a Babilônia e derrubam a Babilônia. A Bíblia fala sobre Nabucodonosor, tem profecia dizendo que ele vai reinar. A Bíblia fala que tem profecia sobre Ciro, que Ciro ia reinar. Tanto que Ciro, quando entra na Babilônia, ele quer saber quem é Daniel. E ele faz bem a Daniel, porque ele falou que o Ciro ia entrar e ia fazer as coisas aí na terra, né? Aí ia ser governante aí. Pela interpretação que ele teve de alguns textos da Bíblia, por exemplo, Isaías, Jeremias, eles falam sobre o Ciro, né? O que mais? Segundo reino, medos e persas. Terceiro reino, que é esse aqui de metal, de latão, de cobre, é o reino de Alexandre o Grande, é o reino grego-macedônico. Também ainda continua com as coxas, né? Um pouco do quadril, sendo dois reinos. Basta falar sobre isso. O Alexandre, em 12 anos, ou foi 18 anos, agora eu não me lembro, 12, ele governou o mundo, ele conquistou o mundo, em apenas 12 anos. Com 30 e poucos anos ele sobe ao trono. E 30 e poucos anos é Nabucodonosor, né? Estou confundindo. Mas ele sobe ao trono ainda muito jovem. É uma das coisas que o César ficou chateado, porque quando ele tentou dominar o mundo, ele demorou mais tempo do que Alexandre. Isso está na história, né? Que Alexandre conquistou o mundo em menos tempo do que o próprio César depois, o primeiro César aí. Quarto reino agora. E o quarto reino será, o qual terá domínio sobre toda a terra, o finalzinho. É reino mundial, tá, irmãos? Terá domínio sobre toda a terra. Agora o quarto reino. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Esse é o reino romano, as legiões, todos os exércitos copiam Roma, companhia, batalhão, pelotão, quantidade de pessoas, 33 pessoas no pelotão, um comandante por pelotão, um comandante por companhia. Tudo isso, irmãos, que nós copiamos na polícia ou no exército, aqui no Brasil, é aqui, vem daqui, a origem é aqui. Por que é chamado de batalhão? Porque tinha batalhão. Por que é chamado de companhia aqui? Porque tinha companhia lá. A companhia, quem governava a companhia era 100 homens. Quem é que governava 100 homens? Centurião. E a palavra vem de 100 homens. Era 33 pessoas por pelotão. Cada pelotão, 33 vezes 3, 99. E o centurião era o comandante dos 99, dos 3 pelotões. Então tudo isso é aqui o império. Eles entraram, conquistaram, destruíram. Irmãos, quem se levantasse contra eram despedaçados. Se rendesse, pagasse tributo, ficava vivo. Se não, Roma vinha arrebentando, matando, acabando com tudo. Então viria um reino forte, que esmiuça e quebra tudo. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. O reino romano foi dividido pelo próprio
Constantino, ele dividiu o reino em duas partes: o reino ocidental e o reino oriental. O reino ocidental ficou como capital Roma, o reino oriental ficou como capital Constantinopla, né? Então teve essa divisão. Depois os Césares morrem e o reino se divide mesmo. O reino do norte, o reino ocidental, acaba no ano 460 e pouco, e o reino oriental termina em 1400 e pouco, que é dominado pelo Império Bizantino, que acabou agora aproximadamente há 100 anos, aproximadamente 1717 e 18, acabou o domínio dos bizantinos nesse pedaço desse reino que tinha sobrado. Só que eu quero que você deixe aí na sua cabeça, lá na frente nós vamos falar, hoje não, por causa do meu tempo, mas vamos dar uma parada aqui nesse assunto. Por que pé de barro? Por que esta coisa do ferro? Essa questão vai ser dividida. O reino, pastor, só está dizendo que acabou aí em 400 e pouco em Roma, e acabou aqui em Constantinopla aí pelo ano de 1400 e pouco, tá? O reino romano acabou ou não acabou? Aí a gente vai falar disso outro momento. Agora eu quero falar dessa última interpretação. Versículo 42. A igreja, por favor, me ajuda. Dá para colocar no telão aí? Não? Está aí? 42, por favor. A igreja, todos. Amém? Mais um. 43. Alguns dos Césares, né, ou dos imperadores, eles não tinham sangue real, né? E aqui está falando dessa mistura por semente humana, pelo filho. Na verdade é o casamento. Os reinos faziam muito disso, conquistava e casava com a pessoa daquele reino, e tinha aquela mulher como princesa, mantinha ela no trono, e os filhos que ele fizesse na princesa seriam descendentes dele e continuariam ali para não dividir o reino, né? Mas aqui está dizendo que não haveria firmeza, seria como um lodo aí misturado ao ferro. Versículo 44. Mas nos dias desses reis, é aqui que eu quero hoje, ver se eu consigo concluir aqui. O Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiçoará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho, fiel é a sua interpretação. O reino dos homens, como eu disse, é um reino passageiro, um reino que pode ser destruído. O reino de Nabucodonosor foi destruído pelos medos persas,
O reino dos Medo-Persas foi destruído por Alexandre o Grande. O reino de Alexandre o Grande, depois da sua morte, foi dividido pelos seus 4 generais, e depois ele também volta e é destruído pelo reino de Roma. O Império Romano cresce e consegue dominar aquilo ali. Então o reino dos homens é passageiro, mas vai haver um reino que não tem intervenção de homens, que é um reino celestial, que é um reino de Deus. Vai se cumprir literalmente na terra. E está dizendo a palavra aqui que essa pedra que foi cortada sem auxílio de mão, ela foi o Deus poderoso que fez isso. Amém? É Deus quem faz essas coisas. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Essa pedra ela foi cortada. Essa pedra é Cristo. Essa pedra cortada, ela veio sem auxílio de homens. Jesus nasce sem a relação sexual normal. Jesus nasce dizendo a palavra de Deus, e eu creio na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Diz que o Espírito Santo vem sobre Maria, e a palavra nos dá a entender, também interpretação minha, que o Espírito Santo fecunda um óvulo dentro de Maria. Poder de Deus, que tem poder de dizer: haja luz, haja árvore. Também chegou no ventre de Maria e falou: haja um filho, haja uma criança. E aquele óvulo de Maria foi fecundado. E dali em diante, a fecundação para mim é milagre, é o poder de Deus, é o Senhor que fez essas coisas. E eu creio na sua palavra, sem auxílio de homem. A pedra foi cortada. Se eu falar que a pedra foi cortada, eu estou levando a pedra cortada como a morte de Cristo. Cristo vai morrer, mas quando Ele morrer, Ele é o grão de trigo. Se Ele não morrer, não vai nascer o pé de trigo. Mas se Ele morrer, essa pedra que morreu, que foi cortada, que foi para a cruz do Calvário, que morreu no meu lugar, no seu lugar, essa pedra encheu toda a terra, virou uma montanha. Nabucodonosor foi destruído o seu reino, os Medo-Persas foi destruído, o outro foi destruído também, Alexandre o Grande. Mas Roma é ruída por dentro. Não há um conquistador mundial que conquista o Império Romano e adquire um poder mundial. Não, há uma fragilidade do barro com ferro, que não vai se sustentar. É forte de um lado, mas é frágil do outro, e ela vai ser despedaçada, eles vão ser quebrados. Essa pedra vai ser jogada no governo humano, e o governo do homem será dissolvido. Não haverá mais governo mundial humano. Não haverá mais governo mundial humano. Tentaram, Napoleão tentou governar o mundo, não conseguiu. O Hitler tentou governar o mundo, não conseguiu. Teve também na parte árabe dos muçulmanos um que tentou fazer o califado, que é o que o Estado Islâmico estava tentando fazer agora e que já perdeu força. Tentando fazer um califado, um governo mundial, mas não conseguiu, porque esta história, o livro de Daniel, que foi escrito há muitos anos atrás, disse que não haveria um 7º reino humano, que só haveria 6 reinos humanos, e acabou. O próximo reino é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A pedra, Gênesis capítulo 49, versículo 24: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Salmo 118, versículo 22:
a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de espina. A pedra que os edificadores rejeitaram são os sacerdotes, são o povo de Deus. Os sacerdotes rejeitaram a Cristo. Os edificadores rejeitaram, mas Ele é pedra de esquina, Ele é a pedra principal, Ele é a rocha, a qual o Senhor nos tira do charco de lodo e coloca sobre essa rocha, e o pecado não tem mais vez na minha vida, na sua vida, porque o Senhor é o Deus que sara, que cura. A vinda de Jesus mudou a história, e antes e depois de Cristo, a vinda de Cristo mudou a parte espiritual do mundo, onde Deus tinha uma nação específica, onde Deus se revelava a uma pessoa. Hoje o Espírito de Deus habita em quem aceita Jesus como Senhor, como Salvador, quem confessa Cristo como seu Salvador. Essa pedra angular que eles rejeitaram, que as pessoas rejeitaram, e você aceitou como seu único Salvador, é feito pedra principal na minha vida, na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 8, 14 e 15. Isaías capítulo 8, versículo 14 e 15. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém, e muito dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados, estilhaçados e presos. Para alguns, ele será considerado morada do Altíssimo. Nós somos templo do Espírito. O Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo não habita nessas quatro paredes, mas habita dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Para alguns ele será templo, lugar de levar sacrifício, local de se apresentar como pecador, de esperar o perdão dos seus pecados, e todos aqueles que se aproximam dele são perdoados, a sua iniquidade é passada, ele perdoa pecados, ele lança no mar do esquecimento o seu pecado, ele te regenera, ele é santuário para a igreja, ele é santuário para aqueles que se colocam na sua presença, ele é santuário para quem o ama, para quem o adora, para quem faz dele o seu Senhor. Mas existe um povo que não quer. Existem pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes, mas não são da salvação. Pastor, como é que o senhor fala isso? Porque a Bíblia diz que aqui tem joio e tem trigo. Queira Deus, mais trigo do que joio. Mais trigo do que joio. Não preocupa com eles não. Vai chegar uma hora que eles vão tropeçar, vai chegar uma hora que eles vão se arrebentar na pedra principal que é Cristo. Eu não preciso tirar ninguém da igreja, porque vai chegar a hora que eles vão de contra o Senhor Jesus, e eles não vão ficar de pé. Ninguém resiste ao poder dele. Vai chegar a hora que todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus é Senhor. Ele é Deus, Ele é poderoso. Lucas 20, versículo 17 e 18. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores, Jesus está falando, reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina.
qualquer que cair sobre ela, aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feita em pó. Alguns vão contra a palavra, alguns vão contra Cristo. Como assim, pastor? Suas atitudes reprovadas. Crente por fora, lobo por dentro. Eles vão contra tudo que é Deus, se insurgem contra a autoridade de Deus, não se submetem à autoridade da palavra, não se submetem, não acreditam mais em profecia, não acreditam mais que Deus fala com os homens hoje. Eles se insurgem, mas eles vão bater contra a parede, vão bater contra a pedra e vão cair. Agora tem um outro detalhe: chega uma hora que Deus cansa, que a medida do seu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade, cheira mal às narinas de Deus. E diz a palavra que ele, a pedra, vem sobre esta pessoa e esmiuça essa pessoa. Uma coisa é eu ficar resistindo, uma coisa é eu ficar me levantando e sendo contra tudo que alguém queira fazer. Às vezes a liderança está querendo ir por um caminho e um monte de gente puxando para o outro. Uma coisa é ficar resistindo, outra coisa é ser impedimento para a obra. Quem for impedimento para a obra, vai chegar a hora que essa pedra vai cair sobre você e vai te esmiuçar. Queira Deus que haja misericórdia, queira Deus que haja salvação para você, queira Deus que o Senhor te dê uma nova oportunidade. Queira Deus, quem sabe esta palavra é prelúdio desta pedra. Quem sabe esta palavra de hoje é para mudança de vida. Quem sabe esta palavra de hoje é para você parar de ir contra a palavra, contra o Senhor. Para de resistir, se quebranta, se humilha, se jogue aos pés do Senhor. Ele é poderoso para te exaltar, Ele é poderoso para te levantar. Você é pó, você não pode contra Ele, você não pode contra Ele. O reino dele é eterno, nunca vai ter fim. O reino dele começou quando na palavra ele diz: o reino de Deus está entre vós, porque ele estava na terra, ele trouxe o reino de Deus para a terra, e diz a palavra que o seu reino é eterno. Ele reina, ele reina, Cristo reina, Ele reina na minha vida, Ele reina nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer reinar na sua vida, no seu coração. Ele quer reinar, Ele quer ser o rei, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele é rei. Aleluia. Olha só esse prelúdio, e vou encerrar com essa palavra. Faraó era pai de santo, era endemoniado, havia sessões espírita. Faraó não governava o mundo, quem governava o mundo era o diabo, os demônios. Na vida de Faraó havia uma sessão espírita, seja lá o que for, em que ele recebia e mudava, não era mais ele, agora já tinha uma entidade que governava o mundo. Com os outros governos foi da mesma forma. Por que um cai e o outro vem? É porque aquele, a medida do pecado chegou a hora de passar, quebrou, vem um outro reino. Se também for errado, Deus vai derrubar também.
reino dos homens passando. Mas o reino de Cristo crescendo, como está em nós. A cada dia se acrescentava mais. A cada dia se acrescentava mais pessoas ao reino de Deus, ao reino de Deus, ao reino de Deus. O reino de Deus crescia. Matava os crentes na arena, a igreja crescia. Perseguiu os cristãos do primeiro século, e a igreja foi crescendo, foi espalhando, foi para a Europa, foi para a Ásia, foi para a África, chegou no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos essa palavra aqui hoje. O reino de Deus cresce em todo mundo. Pode dizer que não, pode dizer que é mentira, pode dizer que esse livro é mitologia, que Cristo é da mitologia. Ele mudou a minha vida. Eu sei que Ele mudou a sua vida. Eu sei que Ele mudou a sua vida, senão você não estaria aqui hoje. Depois que Ele veio, Ele amarrou Satanás, colocou Satanás na coleira. Aleluia! Satanás é um cachorro raivoso, ruge como leão, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Satanás imita, tenta deturpar tudo que Deus criou, mas o Criador é Ele. Tudo que existe foi por causa de Cristo. Sem Cristo nada aconteceria. Tudo que foi feito se fez por Ele. Ele era o Verbo de Deus. Ele era a palavra criadora de Deus. Ele é a palavra quando Deus falava: haja luz, haja porção seca. Cristo saía construindo, obedecendo e fazendo o poder de Deus chegar nessa terra, na criação. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, Satanás não pode entrar na tua vida. Satanás não pode entrar no teu lar. Satanás não pode entrar no teu coração. Satanás não pode dominar você. Pode até oprimir. Olhe lá. Mas quem está conosco é o Senhor Jesus. Quem habita aqui dentro é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Cristo em nós. Aleluia! Vamos nos colocar em pé, por favor.